Eu quero falar um pouquinho sobre a fé. É difícil falar de fé quando se está passando por dificuldades, por privações. É muito difícil, pastor. É fácil para você falar de fé. A fé é uma substância que está dentro de cada pessoa. É uma pequena semente de mostarda, é comparada como uma pequena semente de mostarda, sendo a menor de todas as sementes. Mas a Bíblia também fala que essa semente de mostarda, quando semeada na terra, ela cresce, se faz uma árvore frondosa. Então, o que eu posso entender é que essa fé, ela tem uma condição de crescimento. Ela pode crescer. Essa fé que está dentro de mim, não importa o tamanho que ela tenha, essa fé pode crescer. Ela cresce. Então, eu preciso saber como eu posso fazer com que essa fé cresça. Na verdade, cada um de nós tem um nível de fé, mas muitos de nós está impedido de fazê-la crescer. E o importante de tudo isso é fazer com que a fé cresça, que a fé aumente, que a fé aconteça no mundo espiritual, que a gente venha poder exercer nos casos reais, no caso concreto, a nossa motivação de fé, a fim de mover aquele tipo de circunstância que está dando impedimento às bênçãos de Deus para a nossa vida. E Jesus, ele vem enfatizando quando faz as curas, ele disse, seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, é preciso que o milagre aconteça mediante a nossa fé. Quando Jesus andava por meio das pessoas naquela época, as pessoas não necessitavam tanto de ter fé, porque dependia de Jesus tocar aquela pessoa ou não tocar aquela pessoa, de Jesus ir ao encontro ou as pessoas irem ao encontro de Jesus e ali elas pudessem ser curadas. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito, dentro de nós. Quando nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, o nosso espírito se tornou renascido e o Espírito Santo veio morar em nós. Não é mesmo? Então nós temos agora a condição de podermos edificar e crescermos na nossa fé. A fé é um instrumento de Deus para que nós venhamos realizar as obras de Deus. A fé, então, ela precisa crescer, ela precisa ser instrumentalizada. A fé foi comparada como a semente de mostarda. A fé foi comparada como a semente de mostarda que, quando semeada na terra, mesmo sendo a menor de todas as sementes, ela cresce, então ela se faz uma árvore frondosa. Então eu posso edificar e fazer com que a minha fé cresça. Você pode alimentar essa fé ao ponto de fazê-la crescer. Você tem uma fé que não é muito grande, mas você pode fazer essa fé crescer. Lá em Judas 20 diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então há um segredo. Para que a minha fé cresça, basta somente eu orar no Espírito Santo. A Bíblia diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então a oração no Espírito Santo faz com que a minha fé cresça, edifica-se, ela aumenta, não depende de mim fazer com que a minha fé cresça, depende de eu alimentar o meu espírito na medida em que a minha fé vai crescer. O Espírito Santo vai fazer com que a minha fé cresça. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, verso 4, quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. Então, quando eu oro no Espírito Santo, quando eu oro em línguas, a minha fé é edificada, a minha fé é aumentada. Não é mesmo? Quando Jesus disse àqueles dois cegos, seja-vos feito conforme a vossa fé. Ele estava dizendo, olha, como vocês deram vazão e crescimento à fé de vocês, então vai acontecer conforme a fé de vocês. É isso que Deus está dizendo. Eu posso edificar a minha fé. A minha alma muitas vezes não quer, a sua alma não quer, porque ela está no nível das circunstâncias, ela está no nível dos problemas. A nossa alma, ela recepciona muitas vezes nas nossas emoções todos os intempéries, todas as formas de circunstâncias negativas.
mas nós temos que fazer com que estas circunstâncias não nos atinjam, sejam filtradas pelo nosso espírito e pelo Espírito de Deus. Através da oração, então, no Espírito Santo, através da oração em línguas, eu tenho possibilidades de fazer com que a minha fé seja edificada. E o Espírito Santo, que é o autor da oração em línguas, que é o interlocutor dos homens diante de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versos 26, que nós não sabemos pedir da maneira como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, ajudando nas nossas fraquezas. O que ele está dizendo? Que as coisas que eu não tenho, que fraquezas aqui, é traduzido como circunstâncias que eu não tenho possibilidade de vencer. Então o Espírito Santo vem, intervém e vem ajudar-nos mediante a oração intercessória no Espírito. Então, ore no Espírito Santo. Faça com que a sua fé cresça mediante a oração em línguas, a oração no Espírito Santo. Não estou excluindo a meditação da palavra, não estou incluindo a confissão dessa palavra, o jejum, a adoração, etc. Mas a oração em línguas, ele é o nosso interlocutor, um intercessor diante de Deus e os homens. O Espírito Santo é que leva e traz as respostas às nossas orações. É preciso, então, entender, ser levado e movido ao entendimento de que é o Espírito Santo que vai fazer, que vai potencializar o nosso espírito, a fim de que os milagres aconteçam na nossa casa, no nosso dia a dia. É uma linguagem espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não pode discerni-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então não é a sua mente que vai entender isso que eu estou falando, é o seu espírito. Uma vez que eu admito viver uma vida no Espírito, viver uma vida em Espírito e no Espírito, então eu vou edificar o meu espírito a fim de que ele possa se relacionar com Deus e possa orar em nome de Jesus e os milagres puderem acontecer. Essa palavra, edifique-se com a oração em línguas. Ora em línguas. A Bíblia diz lá em Efésios 6,18, e orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então, a palavra de Deus está muito clara que o que sela, o que endireita, o que corrige o nosso espírito, a nossa alma, é a oração no Espírito. Ela edifica, ele se torna o nosso intercessor diante do Pai, o Espírito Santo. Então você ora na linguagem do Espírito. São milhares de línguas em todo o mundo para que Deus venha decifrar cada linguagem e ser levada diante de Deus. Ah, mas Deus, ele sabe, ele entende. Mas por que não levar já a Deus mediante a sua própria oração, a oração que ele mesmo entende? Não seria o máximo? Você já orar no Espírito Santo. E ele que intercede, a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 8 de Romanos, porque aquele que examina, que conhece o Espírito, é ele que intercede. Ele sabe e conhece as intenções do Espírito, e ele que intercede junto ao Pai. Por quê? Porque ele conhece. Então, quando eu oro no Espírito Santo, o Espírito Santo já examina, já entra, como lá em Hebreus capítulo 4, versos 12, né? Que o Espírito, ele vai nas mais profundezas do nosso espírito, na divisão da alma e do espírito, ele vai lá, ele conhece a sua vida. Então, facilite as coisas para Deus. Ore no Espírito Santo, ore em línguas, ore em línguas. Leve a Deus já a oração na linguagem dele, ok? E edifique-se. Não esqueça, é claro, de meditar na palavra, de confessar essa palavra, mas a oração no Espírito é a oração assim, juntinho do Pai. Não é mesmo? Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, qual é a oração que eles entendem mais? Inglês. Você vai ter que falar inglês lá nos Estados Unidos ou em espanhol, mas será numa língua que eles entendem. Será melhor, terá mais facilidade. Você vai numa lanchonete, você vai no restaurante, você já pede, você já lê o menu ali na linguagem deles e pede a comida na linguagem deles. E assim com Deus. Se você já fizer a petição na linguagem de Deus,
será muito mais rápido, será muito mais fácil de ser entendido na sua oração, ok? Entenda essa palavra e medite nisso. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20, ok? Fique com essa palavra.